Bom, então, quais são as alternativas que o Brasil possui? Ele possui duas alternativas. Primeira alternativa, financiamento. Ou seja, realizar um novo plano econômico que possibilitasse a manutenção das elevadas taxas de crescimento da economia. O governo ele faz isso? Bom, essa é uma opção que ele tem. E qual que são as condições necessárias para a realização de um plano econômico voltado para o crescimento econômico? A presença de liquidez internacional e também o pressuposto de que o desequilíbrio de divisas é temporário e não repetitivo. Então vejam, pelo lado da liquidez internacional, existem os petrodólares. De tal forma que, apesar do mundo estar passando por uma crise extremamente grave, uma crise extremamente séria, essa crise não resulta em redução na liquidez internacional. Muito pelo contrário, a liquidez internacional se mostra extremamente elevada. As taxas de juros internacionais são extremamente baixas. Segundo pressuposto, segunda condição associada, o desequilíbrio ele é apenas temporário. Os preços do petróleo subiram agora, amanhã eles vão ter que se reduzir. Sendo um desequilíbrio temporário, nada mais justo do que a adoção de uma política que viabilize a superação deste período de crise. Essa é a primeira opção do governo, é a realização de um plano de desenvolvimento, o financiamento, a adoção de políticas que busquem blindar a economia brasileira contra a crise. Segunda opção, ajustamento, desaquecimento da economia, adaptação ao reconhecimento do período de crise e redução na demanda agregada. Ou seja, política fiscal e política monetária contracionista. Essas são as duas opções que o governo tinha. Ou ele se ajustava à crise e aceitava, ou ele fazia uma nova política, um novo plano de desenvolvimento, reagindo à crise. Qual que foi a estratégia escolhida pelo governo brasileiro? Ele realizou um novo plano de desenvolvimento econômico, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Até porque o ambiente político não era desfavorável a um plano que resultasse em recessão. Então vejam, essa política adotada pelo governo, ela foi vista com maus olhos pelos autores ortodoxos. Por quê? Porque para esses autores, o governo ele deveria realizar uma política de ajuste à crise. Ele deveria ter realizado uma política fiscal, monetária e creditícia contracionista para reduzir o nível de demanda agregada. O governo, ao não adotar essa política lá em 1974, ao optar por continuar gastando, o governo acabou promovendo endividamento público, conduzindo o Brasil para um cenário de crise. Ou seja, pelo governo não ter adotado o ajuste em 74, ele é obrigado a adotar o ajuste lá em 1980. Por exemplo, nós podemos utilizar da fábula da cigarra e da formiga
para representar este exemplo. Enquanto que alguns países aceitaram a crise e enfrentaram o árduo trabalho de recomposição das finanças públicas, o Brasil ele optou por continuar de boa e por penalizar, sacrificar as contas públicas. Algo inaceitável. Como assim? Este governo populista, este governo gastador, está sacrificando as suas contas públicas para manter as taxas de crescimento econômico. Óbvio que daqui a alguns anos ele vai ter que fazer um ajuste. Essa crise, este aumento nos gastos públicos vai resultar em uma crise fiscal, obrigando o governo a reajustar as suas contas, o que inexoravelmente resultará em uma crise. Essa é a visão ortodoxa. Ou seja, o governo ele fez errado, ele deveria ter sim aceito a crise e feito um trabalho de saneamento das contas públicas. Qual que foi o problema? Não foi essa estratégia adotada pelo governo. Na verdade, o Brasil ele adotou uma estratégia de crescimento com endividamento. Qual que é a tese do Castro sobre essa política adotada pelo Brasil, sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico adotado pelo Brasil justamente com o objetivo de promover a superação deste quadro de crise? É que, na verdade, essa política ela não foi simplesmente uma política de endividamento, de crescimento com endividamento, mas sim a opção por uma estratégia de transformação da indústria brasileira, de transformação da estrutura produtiva nacional. Por quê? Porque a crise energética ela iria afetar a indústria e interromperia o processo de produção de insumos básicos e bens de capital. Se o Brasil ele tivesse aceitado a crise e tivesse tentado realizar o ajuste, ele mataria no seu berço todo um grande conjunto de investimentos que estavam sendo realizados. Por quê? Porque o Brasil vinha de um período recente, se nós olharmos para os dados, de 1971 a 1973, o Brasil tinha começado uma grande onda de investimentos. Se lá em 1974 o governo tivesse adotado uma política de redução no nível de demanda agregada, todos esses investimentos eles seriam comprometidos. Assim, o governo, em vez de adotar uma política que resultaria na destruição de toda essa onda de investimento, ele optou por dar continuidade à transformação na estrutura produtiva. Ou seja, o governo ele adotou por terminar o processo de substituição da importação, por terminar o processo da industrialização do Brasil. Para isso, o Brasil ele apresentava uma carência de dois setores: insumos básicos e bens de capital. O segundo PND ele é adotado, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, justamente com o objetivo de promover, por completar o processo de industrialização do Brasil, através da internalização daqueles setores faltantes. Portanto, o segundo PND ele foi uma estratégia por correção de rota, uma vez que ele buscou conferir ao Brasil autonomia energética
ou seja, reduzir a dependência por petróleo e aumentar a capacidade de produção energética própria, e ao mesmo tempo, ele, da mesma forma como ele busca reduzir a dependência nacional do petróleo e aumentar a produção nacional de petróleo e refino através da Petrobras, este plano ele também busca terminar o processo de industrialização do Brasil. Assim, a ocorrência da crise, ela tornou necessária, tornou imperioso e inadiável a realização de um novo plano que buscasse dar continuidade ao processo de transformação da estrutura produtiva. O objetivo do governo era adotar o que o governo fez foi adotar uma política para criar novas vantagens comparativas, tornar a economia moderna através da produção dos insumos intermediários e bens de capital. Quais foram os setores beneficiados? Metalurgia, petroquímica, siderurgia, fertilizantes, extração mineral, celulose, transportes urbanos, saneamento básico, telecomunicações, programa nuclear e Itaipu. Então veja, o que nós temos aqui? Insumos básicos, e também setor energético e, claro, indústria de bens de capital. E, claro, além de alguns serviços urbanos. E, bem como diversificação na produção de energia. Assim, o que o segundo PND buscou fazer foi reduzir a importação de bens de capital. Os bens de capital, até então, neste momento, eles representavam a maioria das importações brasileiras. 52% das importações eram de máquinas e equipamentos. De tal forma que o segundo PND ele busca reverter essa situação, busca reduzir a demanda nacional por importação de máquinas e equipamentos através da produção interna dessas máquinas e equipamentos. Também aumentar a produção de aço, de alumínio, de zinco, minério de ferro, produção hidroelétrica. Neste período são criadas, por exemplo, Angra 1, Angra 2, Itaipu. Aumentar a prospecção e refino de petróleo. Maiores incentivos a ferrovias e hidrovias. Estes eram os objetivos do plano. Outro objetivo importante. Até então, todos os planos de desenvolvimento eles tinham feitos com ênfase na região sudeste. Esses planos eles promoveram a centralização da produção nacional na região sudeste. O segundo PND busca descentralizar, busca desenvolver as demais regiões do Brasil. Como, por exemplo, a construção de siderúrgica no Maranhão. Neste período, por exemplo, é que é construído a usina petroquímica no Rio Grande do Sul, o polo petroquímico do Rio Grande do Sul. É fruto do segundo PND. Da mesma forma, a produção de carvão em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, foi com o segundo PND que foi promovida a produção de energia com base em carvão em Santa Catarina, fosfato em Minas Gerais, fertilizantes no Sergipe, petroquímica na Bahia, soda de cloro no Alagoas,
prospecção de petróleo no Nordeste, entre outras obras. Ou seja, grande parte desses investimentos realizados, eles buscam descentralizar a produção nacional. Qual que é o problema? Qual que é o grande calcanhar de Aquiles desses investimentos? O objetivo. O objetivo, reduzir dependência, reduzir importações, reduzir a dependência externa. Problema, aumento das importações no curto prazo. Outro limitante, outra característica apresentada pelos investimentos feitos no segundo PNDE: elevado requerimento de capital. Todos eram, por exemplo, a construção de metalurgia, siderurgia, petroquímica, usinas hidrelétricas, usinas com base em carvão, entre outros. São todos investimentos que exigem um grande montante de capital e que possuem elevado prazo de maturação. Então vejam, esses investimentos, eles têm a característica de demandar um montante muito elevado de capital e de levarem um período elevado para serem construídos, de ser necessário 5, 10 anos para serem construídos. Como resultado, eles implicam em um aumento na demanda por importações no curto prazo. No médio e longo prazo, eles implicam na redução das importações, uma vez que esses bens passam a ser produzidos em território nacional. No entanto, no curto prazo, o efeito é inverso. Este é o grande desafio do segundo PNDE. Por quê? Porque a construção, a realização desses investimentos, apesar de resultar no surgimento de todo um novo conjunto de indústrias, demandaria energia e pressionaria a balança externa. No entanto, se mostra a resposta factível no sentido de equalizar o problema de que o Brasil apresentava uma estrutura produtiva desbalanceada, desigual, com muitos setores faltantes, sendo preciso finalizar o processo de industrialização e de construção de um setor de bens de capital e de insumos básicos. Resultado: indústrias como a automobilística deixaram de receber incentivos. Vou aproveitar daqui para fazer um pequeno adendo. Governo Dilma. Qual foi o setor incentivado? Automobilístico. Observem que lá na década de 70, esse setor ele já não era considerado prioritário. O Brasil já internalizou a sua indústria. A indústria automobilística ela já é autossuficiente, ela já se encontra desenvolvida em território nacional. O que nós precisamos é avançar para setores mais estratégicos em termos tecnológicos, para aqueles setores faltantes. Veja, eu estou só provocando aqui. Será isso que nós observamos no Brasil, rent-seeking, nesse período? Então vejam, o segundo PND ele tinha como objetivo promover a produção de bens intermediários. Se durante o milagre econômico, quem dera nós tivéssemos um segundo milagre econômico, mas se durante o milagre econômico a indústria foco, a indústria que se desenvolveu foi a indústria de bens de consumo duráveis,
Agora, no segundo PND, o que nós temos é o desenvolvimento da indústria de bens de capital e de insumos básicos. Então vejam, inicialmente o plano do governo envolvia a iniciativa privada. Era a iniciativa privada que deveria realizar esses investimentos. Qual que foi o problema? Diante do cenário externo adverso, a iniciativa privada deu para trás. A iniciativa privada não quis participar desse projeto de desenvolvimento. Resultado: o governo acabou recorrendo às empresas estatais. As empresas estatais passaram a realizar essas obras, principalmente com empresas como Eletrobras, Petrobras, Embraer e Embratel. Essas empresas expandiram suas operações, criaram novas subsidiárias, ou seja, o segundo PND, dada a negativa da iniciativa privada, ele acaba resultando em uma maior estatização da economia. Mais do que isso, dada a abundância de petrodólares no mercado internacional, as empresas estatais elas foram proibidas de pegar dinheiro no mercado externo, sendo essa uma medida adotada justamente com o incentivo de estimular a captação de investimentos externos. Qual que foi o problema? Então vejam, este é o paradoxo do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Se por um lado ele promove o término do processo de industrialização, por outro lado, ele faz com que a economia brasileira se torne vulnerável. Por quê? Porque ele resulta no aumento do endividamento externo, a taxas de juros flutuantes, meus caros. Lembrando, são investimentos que levam um longo período de tempo para madurar. Quando que esses investimentos vão madurar? Na primeira metade da década de 80, 1982, 1985. O problema é que no curto prazo, o que nós temos é endividamento e aumento das importações. Em 79 ocorre o quê? O segundo choque do petróleo. Se o primeiro choque tinha sido para ferir, o segundo choque do petróleo, quando nós falamos da economia brasileira, ele foi simplesmente mortal. Ele simplesmente deixou a economia brasileira no chão. Eu diria mais, deixou a uns 4,5 palmos, não vamos dizer a 7 palmos, mas pelo menos a uns 4,5 palmos de profundidade deixou. Por quê? Porque o segundo PND ele pegou a economia brasileira em uma situação vulnerável, uma situação de elevado investimento externo, elevado endividamento externo a taxas de juros flutuantes. O presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, o que ele faz? Em resposta ao segundo PND, e claro, em resposta a um cenário mais amplo de perda de competitividade da indústria dos Estados Unidos para a indústria asiática, ele adota uma política monetária contracionista. Como resultado, a taxa de juros internacional, que era em torno de 2%, chega a ser superior a 18%. Para o Brasil, isso significa morte súbita. Isso resulta na famosa crise da dívida.
O Brasil, como consequência, no começo da década de 80, o Brasil é obrigado a adotar política fiscal monetária contencionista. Ele não consegue pagar a sua dívida, tem que recorrer ao FMI, e o FMI só empresta dinheiro se o país adotar um conjunto de políticas contencionistas. Resultado, década perdida. O que é importante destacar aqui? O Brasil ele não abandona os investimentos do segundo PNDE. A partir de 19... Vejam, a situação do Brasil ela poderia ter sido muito pior se não fosse o fato de que a partir de 1984 os investimentos do PNDE, do segundo PNDE, começaram a maturar e resultaram em mega superávites comerciais. Qual que foi o problema? O problema é que surgiu um novo monstro. Então vejam, dada essa situação, apesar da crise da dívida, os investimentos do segundo PND eles deram resultado. Todos os resultados previstos, ou seja, a obtenção de vantagens comparativas e a obtenção de superávites comerciais foram alcançados. Qual que foi o problema? Surgiu um novo monstro, a inflação. Por causa do carneiro criado pelo Roberto Campos, por causa da correção monetária. Que é o assunto que nós passaremos a discutir a partir da próxima aula.